Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita Nova Esperança para mais um momento de reflexões sobre a nossa doutrina espírita. Então, para começarmos, vamos ler uma mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, que nos diz o seguinte: ter um pensamento negativo ou mau é como ingerir álcool, fumaça, cáustico ou veneno. O bom pensamento, ao contrário, é alimento e energia de construção. Penetra o corpo, a alma e retifica o que estiver errado. Pense em ser mais como pessoa, reconhecendo-se com plena saúde, paz de espírito, capacidade de trabalho e mente potente, superadora de qualquer obstáculo. Agradeça ao poder superior da vida. Ajude os outros no que puder e confie no futuro e siga sem medo. Um homem cego e mau descobriu certo dia que o mal lhe incomodava mais do que a cegueira. Então, com essa mensagem, nos lembrando de sempre termos nosso pensamento elevado, nosso pensamento positivo, confiante na espiritualidade maior, damos por iniciada mais um momento com a Nova Esperança. E o estudo da noite de hoje é mais um capítulo, então, do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, que estamos estudando na nossa casa, e que se chama Credores Diferentes, né? E aí, como sempre, né, nessas mensagens do Vinha de Luz, Emmanuel começa com uma passagem do Novo Testamento. E nessa mensagem, ele começa com uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 44, que nos diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, né? E aí, quando olhamos essa mensagem, né, para amar os nossos inimigos, eu acho até a palavra inimigo muito forte, eu prefiro dizer desafetos, aqueles a quem não simpatizamos muito, né? Jesus nos conclama a amar esses nossos desafetos, né? Mas, se a gente for pensar, muitas vezes isso parece muito longe de nós, né? Amar aqueles que muitas vezes nos caluniam, ou que falam mal da gente, ou que fazem algum mal pra gente, né? Mas esse tema, ele é um tema muito importante, porque quando eu fui fazer uma pesquisa, né, fui estudar sobre esse tema, eu encontrei 22 reflexões do Emmanuel sobre esse tema, né? E então isso nos mostra, né, o quanto a gente tem que meditar sobre isso, o quanto isso é importante para a nossa vida, né? E além disso, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro, um dos nossos livros guias, né, tem um capítulo, que é o capítulo 22, capítulo 12, que é um capítulo específico sobre amar os nossos inimigos. E aí, nesse capítulo, né, os Espíritos nos esclarecem que essa antipatia ou essa dificuldade de nos relacionar com essas pessoas que são nossos desafetos, que isso não é uma coisa horrível, né? Que isso é uma coisa, é até uma lei da própria física, né? E aí que ele fala que é a lei da assimilação e da repulsão dos fluidos, né? Esse tipo de sentimento é explicado por isso. E aí ele fala que o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica, cuja impressão é penosa. Ao contrário, o pensamento benévolo nos envolve num eflúvio agradável. Então, não é por acaso, né, que às vezes a gente tem esse sentimento não tão bom por algumas pessoas e por outras, aquelas que são nossos afetos, a gente sente amor, né? Então, quando Jesus quis dizer amai os nossos inimigos, né, o Evangelho nos explica que amar os nossos inimigos é não lhes guardar rancor, né, não ter desejo de vingança, é perdoar-lhes, né, sem segundas intenções e incondicionalmente, né, o mal que eles podem ter nos feito, né. Não não colocar nenhum obstáculo, né, a uma possível reconciliação que esse nosso desafeto venha solicitar-nos, é desejar-lhes sempre o bem, né, não desejar o mal, e nem regozijar-se com as suas aflições, porque muitas vezes a gente não deseja o mal daquele nosso desafeto, mas muitas vezes quando acontece alguma coisa com ele a gente diz, viu? Também, ó, bem feito, né? Então, amar nossos inimigos é também não se regozijar com as suas aflições, né? É sempre desejar o bem e ter aquela mão que se estende em algum momento que esse adversário ou esse desafeto possa precisar da gente, né? Então, abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa vir a prejudicar esse nosso irmão, né?
Então, sem a intenção de humilhá-lo. Então aí o Evangelho nos diz que quem age dessa forma preenche as condições do mandamento amai os nossos inimigos. Então, é lógico que a gente não vai ter aquele mesmo carinho, aquele mesmo sentimento de amor, de aproximação daquelas pessoas que por vezes podem ser nossos desafetos. Mas se a gente conseguir se aproximar, né, de desejar o bem para essa pessoa, a gente já está, de alguma forma, cumprindo esse mandamento de Deus que é amai os nossos inimigos. Né? E o Emmanuel, nessa mensagem, né, nos fala que geralmente todos nós somos devedores de auto-benefícios a quantos nos perseguem e nos caluniam. Né? Por isso que ele fala de credores diferentes, porque a gente tem nós somos credores de um e devedores de outro. Então a gente está relacionado nessas experiências das nossas encarnações. E aí ele nos diz que esses adversários, esses desafetos, constituem os instrumentos que nos trabalham a nossa individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da nossa experiência. Porque normalmente são esses desafetos que nos dizem ou nos incitam aquelas invirtudes, aquelas fragilidades que ainda temos que nos melhorar. Né? Então eles são instrumentos também do nosso aprendizado. Né? E aí a gente pode pensar assim, que não podemos fazer diferença, né, entre as pessoas. Precisamos ir em direção à diferença para podermos praticar o amor divino. Né? Porque a gente pensa, né, às vezes a gente condena a atitude ou o pensamento de algum desses nossos desafetos, mas a gente precisa se perguntar, mas o que você faz, o que eu faço em questão de sentimento a mais do que aquele meu irmão? Né? Será que na situação em que ele se encontra eu também não agiria daquela forma? Né? Então a gente precisa refletir um pouco sobre isso. E não fomentar mais essa discórdia entre nós. Né? E aí o Emmanuel fala que se a gente não apaga o incêndio, né, atirando combustível, né, a gente também não vai entrar em harmonia com os nossos adversários por intermédio da violência, da discórdia, da discussão. Precisamos usar o amor que o Mestre nos legou para que, se desejamos viver essa paz maior dentro do nosso coração. E aí a gente pode pensar nos livros, toda a série dos romances do Emmanuel, que tem lá Paulo Estevam, Renúncia, 2000 anos, 50 anos depois, né? Se a gente for observar todas as histórias e todas as tramas desses romances, a gente vai ver que as personagens que aparecem como vítimas ou como atacadas nesses romances do Emmanuel, elas sempre acabam voltando em outras encarnações para auxiliar os seus algozes, né? E isso nos dá a entender, né, que esses espíritos, eles já compreendem que esses algozes, esses outros espíritos, de certa forma, também são instrumentos para a própria iluminação deles. Né? Então, aí eles sentem essa compaixão por esses desafetos, ao ponto de, em outra vida, vir ajudá-los a se melhorarem. Né? Então, num outro livro, né, uma coisa muito importante que a gente deve pensar, né, além de estar pensando nesses nossos adversários externos, no livro Através do Tempo, no capítulo 33, o Emmanuel fala que existem outros inimigos muito mais prejudiciais, que esses sim são que a gente deve trabalhá-los com amor, que são os nossos inimigos internos. E aí o Emmanuel fala que de certo nos dói a ofensa de um agressor, que não percebe as nossas intenções elevadas em determinado momento, agindo com intolerância para conosco. Mas asilarmos o escorpião venenoso em nosso pensamento, esse sim é um inimigo terrível que nos induz às trevas da vingança. A crítica de um irmão para conosco, que menoscaba os nossos propósitos, muitas vezes dilacera a nossa sensibilidade, né? Deixando a gente sem alegria, sem vontade de continuar. Entretanto, a nossa vaidade, a enrodilhar-se no nosso coração,
é um inimigo lamentável que nos inclina à inutilidade e ao desânimo. Com certeza, a calúnia de um irmão nosso perturbado lança fogo no santuário dos nossos ideais, subtraindo a nossa confiança. Todavia, a crueldade que se refugia dentro de nós, invisível em intemperança e discórdia, é o nosso inimigo perigoso que nos sugere a adesão a situações complicadas. Efetivamente, o desprezo que é lançado ao nosso rosto pelo nosso companheiro infeliz abre chagas de aflição em nós. No entanto, o egoísmo que cultivamos no nosso coração é um inimigo terrível que nos leva a muitas frustrações. Então ele nos diz que não são os flagelos do mundo exterior e os elementos que nos deprimem, mas sim esses opositores ocultos, conhecidos por diversos nomes: orgulhos, vaidades, maldades, tristezas, preguiças, desespero e ingratidão, que perseveram conosco. Então amemos os inimigos externos que nos desafiam na prática do bem, ao exercício da renúncia, ao trabalho da paciência e à realização da caridade. Mas tenhamos cautela contra os adversários escondidos em nós mesmos, que, expressando sentimentos indignos de nosso conhecimento e de nossa evolução, muitas vezes são responsáveis por nos escravizar e nos paralisar em alguns momentos da nossa evolução. Então, que possamos meditar sobre a mensagem de hoje, amando esses nossos adversários externos, mas principalmente amando a nós mesmos com carinho e com devoção, cuidando desses inimigos internos que muitas vezes se instalam no nosso coração. Então, para finalizarmos a reflexão da noite de hoje, vamos terminar com uma oração. Acalma meu passo, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando a minha mente. Diminua o meu ritmo apressado com uma visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos. Com a música tranquilizante dos rios de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema e ouvir uma música preferida. Acalma o meu passo, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do incessante labor cotidiano, dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no meu coração. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar a Tua voz. Acalma meu passo, Senhor, e inspire-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me destes, pelos meus amigos, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela Tua presença em minha vida. Então, em nome de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, damos por encerrado mais um momento com a nova esperança. Que o Mestre Jesus possa estar presente em cada um dos lares dos nossos irmãos, levando as bênçãos que todos precisamos. Que assim seja.